Em uma época em que a palavra de Deus era rara, e as visões eram escassas, e havia um menino chamado Samuel, e destinado a se tornar um dos maiores profetas de Israel. Mas sua história começa de forma humilde e, ao mesmo tempo, milagrosa. Imagine o silêncio profundo que cobria os arredores do tabernáculo de Siló. Os ventos suaves dançavam entre as cortinas sagradas, e enquanto o pequeno Samuel dormia ao lado da Arca da Aliança e o símbolo mais poderoso da presença de Deus. Ele era um menino escolhido, oferecido ao serviço divino por sua mãe, Ana, e uma mulher de fé inabalável, e que clamou a Deus com lágrimas, por um filho. Seu nascimento foi, por si só, um milagre e uma resposta direta ao clamor sincero de um coração quebrantado. Certa noite, e enquanto o velho sacerdote Eli dormia em seu aposento, e algo extraordinário aconteceu. Samuel, ainda jovem, ouviu uma voz que o chamava. Samuel, Samuel. Ele se levantou de imediato, correu até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Mas Eli, surpreso e ainda sonolento, respondeu: Eu não te chamei, e volte para dormir. Samuel voltou ao seu lugar, e mais a voz o chamou novamente. Samuel. Mais uma vez, e ele foi até Eli, e com a mesma pergunta, e recebeu a mesma resposta. Isso se repetiu pela terceira vez, e até que Eli, finalmente, percebeu, e era o Senhor falando com o menino. Com paciência e reverência, Eli orientou Samuel: Volte para o seu lugar. E se ele te chamar novamente, e diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então, Samuel retornou ao seu leito, e a voz ecoou mais uma vez: Samuel, Samuel. Tremendo de emoção, e o menino respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Foi nesse momento que Deus revelou a Samuel a mensagem que transformaria o curso da história de Israel. Uma palavra de advertência, julgamento e renovação, e foi confiada a um simples menino. Agora, imagine o coração de Samuel. Ele, tão jovem, e era agora portador de uma mensagem divina, destinada ao próprio Eli e o homem que havia sido seu mentor. Era um chamado não apenas para ouvir, mas também para obedecer, e mesmo quando isso significava confrontar a verdade. E essa é a primeira lição dessa história: quando Deus nos chama, Ele também nos dá coragem para seguir seu propósito. Samuel entregou fielmente a mensagem ao amanhecer. Eli, humilde diante da vontade divina, aceitou o julgamento com submissão. A partir desse momento, Samuel cresceu não apenas em estatura, mas também em graça e sabedoria. Ele se tornou o intermediário entre Deus e o povo, e um líder que caminhava segundo a vontade divina. Agora, e o que essa história nos ensina? Primeiro, Deus nos chama onde estamos, independentemente de nossa idade, posição ou circunstância. Ele tem um plano único para cada um de nós. Assim como Samuel, e devemos estar atentos à sua voz, e prontos para ouvir e obedecer. Além disso, a história de Samuel nos lembra que, e mesmo nos momentos de silêncio aparente, Deus está falando. A questão não é se Ele está nos chamando, mas se estamos ouvindo. Em nosso mundo cheio de distrações, precisamos criar espaço para a palavra de Deus, e seja através da oração e da leitura da Bíblia, ou de momentos de reflexão. Por fim, Samuel nos ensina que ouvir a voz de Deus exige coragem para agir. Muitas vezes, ser fiel ao chamado divino significa enfrentar desafios ou dizer verdades difíceis. Mas a obediência a Deus traz frutos eternos, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor.
Feche os olhos por um momento e pense. Você tem ouvido o chamado de Deus? Talvez Ele esteja te chamando para algo grande, ou talvez para algo aparentemente simples, como ser um instrumento de paz em sua família, ou um reflexo do amor de Cristo em seu trabalho. Não importa o tamanho do chamado, e mais a disposição de dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim como Samuel, Deus pode transformar sua vida e te usar para transformar outras. Ouça, confie e siga o caminho que Ele preparou para você.